A equipe do Ministério da Saúde se reúne daqui a pouquinho com representantes do Instituto Russo Gamaleya, que é o fabricante da Sputnik V, e também do laboratório indiano Bharat Biotech, que produz a Covaxin. O governo brasileiro está negociando, ou tem interesse de comprar, mais de 30 milhões de doses dessas vacinas contra a Covid-19. Natália André, são negociações que estão em andamento. O próprio ministro da Saúde, General Pazuello, que anda meio sumido, aliás, vai participar dessa reunião? Oi, Colombo, bom dia a todo dia. mundo que nos acompanha. O ministro Pazuello chegou já no Rio de Janeiro. Ele não está aqui no Ministério da Saúde, ele vai participar da inauguração de um edital, do lançamento de um edital, lá de uma construção de um centro biológico bem importante lá na Fiocruz, mais tarde. E depois ele fica no final de semana ainda para receber a primeira remessa do IFA, do ingrediente farmacêutico ativo da vacina de Oxford, que vai chegar lá no sábado. Então, ele não participa dessas reuniões. Mas quem sempre participa dessas reuniões com os laboratórios está aqui já no Ministério da Saúde, já está recebendo o pessoal que já começou a chegar, que é o secretário executivo número 2 do Ministério da Saúde, que está abaixo do ministro Pazuello, que é o secretário Elcio Franco. Ele já está recebendo dirigentes da União Química, que é o laboratório brasileiro que vai produzir a vacina Sputnik V, a vacina do Instituto Gamaleya, vacina russa, aqui no Brasil. Vão vir também representantes brasileiros do Gamaleya, não chegaram ainda, a gente acompanhou tudo aqui, a chegada dos dirigentes da União Química, e mais tarde o Elcio Franco também vai receber dirigentes, como você disse, técnicos do Bharat Biotech, melhor dizendo, representantes brasileiros desse instituto indiano que está produzindo a Covaxin. O Ministério da Saúde, desde o final do ano passado, já tinha enviado cartas de interesses, já tinha começado esses negócios com os dois laboratórios, mas estava esperando os estudos avançarem e também facilitações por parte da Anvisa. Isso aconteceu durante essa semana. A Anvisa retirou aquela regra para o pedido de uso emergencial que exigia a feitura dos testes clínicos aqui no Brasil. Claro, os testes clínicos precisam ser concluídos no restante do mundo, mas aqui no Brasil não precisa mais testar em humanos para que o pedido de uso emergencial fosse analisado. Os prazos aumentam se as empresas fizerem desse jeito, mas isso facilita principalmente o processo da União Química. Hoje, então, o Ministério da Saúde pode fechar esses contratos e o Ministério, com esses dois novos contratos, já tem uma previsão de receber pelo menos 30 milhões de doses prontas das duas vacinas. Em fevereiro, já com um número grande de quase 20 milhões de doses, 10 milhões da Sputnik V, mais 8 milhões da Covaxin, e em março deve receber mais 12 milhões de doses da Covaxin. Aí, em relação ao indiano, se nenhum laboratório brasileiro comprar essa vacina, transferência de tecnologia, aí para por aí, também se o Ministério da Saúde não negociar mais, aí para por aí, mas em relação à União Química, como o Brasil quer produzir a vacina, aí teremos frequentemente mais doses dessa vacina a partir do momento que a União Química começar a produzir pelo menos 8 milhões de doses, como é a previsão dos dirigentes da União Química a partir lá de abril e maio. Então, a gente espera que eles não disseram se vão falar ou não na saída, mas toda a imprensa está aqui na porta do Ministério da Saúde. Eu estou num cenário um pouco diferente, mas eu consigo ver daqui onde eu estou todo mundo que está chegando, por enquanto só os dirigentes da União Química. Natália, então só para reforçar, essa negociação, se com uma ou com duas empresas, nós não sabemos, mas essa negociação pode ser encerrada hoje, ou seja, hoje ainda o Ministério da Saúde pode anunciar a compra de vacinas ou da Bharat Biotech e da Sputnik V, do Instituto Gamaleya, ou de uma delas, enfim, hoje provavelmente nós teremos notícias. E se for confirmada, a gente teria essas vacinas à disposição por aqui quando para aplicação nos brasileiros? Já dá para saber, Natália? Sim, a previsão do Ministério da Saúde é que já em fevereiro cheguem quase 20 milhões de doses. É isso que você disse, Colombo. O Ministério da Saúde pretende fechar hoje os contratos com as duas empresas. Mas vale a gente recordar também que, mesmo chegando quase 20 milhões de doses em fevereiro, a Anvisa precisa liberar o uso emergencial. Então,
É muito positivo que as doses cheguem, claro, o Ministério da Saúde já ter posse das doses é muito mais fácil, né, depois para colocar em prática, diferente do que aconteceu com a Fiocruz, com o Butantan, que a Fiocruz principalmente, né, que demorou para trazer os insumos, as doses lá da Índia, mas em relação a esses dois laboratórios, mesmo que as doses estejam aqui, a Anvisa ainda precisa liberar, autorizar o uso emergencial. A União Química deve fazer uma reunião hoje com a Anvisa para conseguir finalmente dar seguimento a essa análise, e o Bharat Biotech ainda tem que pedir o uso emergencial lá na Anvisa. Um último detalhe é que o laboratório indiano vai fazer os testes aqui no Brasil, né? O Instituto Albert Einstein quer fazer os testes aqui. Então, o processo para a Covaxin pode ser mais rápido, de até 10 dias corridos para a resposta da Anvisa. Mas a União Química, que não deve fazer os testes aqui no Brasil, vai ter um tempo mais demorado por causa dessa mudança ali no regramento da Anvisa, é até 30 dias corridos. Então, a gente pode ter as doses em fevereiro, mas talvez a vacinação desses dois imunizantes só começar em março. Volto ao estúdio. Um aspecto importante aqui, desculpa te interromper, por favor, Elisa, tá que tem a MP aprovada ontem pelo Senado, não é? Que vai a sanção do presidente Jair Bolsonaro. Se ele sancionar, se ele concordar com a medida provisória, o Senado e a Câmara incluíram na discussão, no texto, um prazo de até 5 dias para a Anvisa autorizar vacinas que já tenham o aval de pelo menos 9 agências internacionais. Estão incluídas aí a agência da Rússia e a agência da Argentina, que já aprovaram a Sputnik V. Então, se o contrato for assinado hoje à tarde e o presidente eventualmente sancionar essa MP, aí a Anvisa tem 5 dias para liberar, porque já passou, por exemplo, a Sputnik V já passou pela Anvisa da Rússia, né? 5 dias a partir do pedido, então, chegar nas mãos da Anvisa. É isso aí.